Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, como eu falei, agora ao vivo nas manhãs, sempre às 8h15 da manhã, com reapresentação às 8h15 da noite e uma terceira reapresentação à meia-noite e 15. Então, todas as pessoas têm oportunidade de assistir, algumas gostando dessa volta amanhã ao vivo, outros não gostando, né, Carol? Verdade, Fábio, eu tenho aqui a participação da Denise Helena, ela mandou pra gente na reprise ontem do jornal. Ela diz através do e-mail que ela e a mãe dela, mãe da Denise, assiste o jornal todos os dias e elas assistem à noite e não gostaram da mudança, porque elas gostam de assistir ao vivo e agora elas não podem mais por conta do horário, já que elas trabalham durante o dia. Obrigado, viu, Denise, pelo teu contato e pelo carinho aqui com a gente. Também devido ao horário eleitoral, né, Fábio, que se aproxima e essa mudança também foi bem-vinda por conta desse motivo. Pois é, foi divulgada aqui uma informação que o segundo chefe do 18º Departamento de Polícia Civil, instalado aqui em Poços de Caldas, Dr. Braulio Estivanin Júnior, a nova unidade prisional de Poços de Caldas será licitada agora no segundo semestre deste ano. A unidade prisional terá capacidade para abrigar 302 presos na área que foi doada pelo município para o estado, na zona sul da cidade, com 50 mil metros quadrados para a instalação do presídio. O prefeito informou também que houve a preocupação da administração com a situação da cadeia pública, porque o local não comporta mais a situação. Então, finalmente chegou a oportunidade e a hora, o momento, então, de resolver essa situação, né? Não era sem tempo. Com relação ao sistema prisional, que eu gosto sempre de abordar também esse assunto, esses dias mesmo nós estamos vendo aí, parece que é em Santa Rita, Sapucaí, uma iniciativa do juiz daquela cidade, né? A reportagem. A reintegração do prisioneiro à sociedade. Isso eu acho fundamental, porque presídio nenhum, da maneira que ele funciona no Brasil, reintegra e condiciona o preso a uma nova vida, a uma retificação interior que preciso ter. Socialização, né? E eu acho que há necessidade não somente do presídio ser modernizado, mas o sistema ser modernizado também, atualizado, dando condições para que o indivíduo possa se reintegrar à sociedade. Se eu bem me lembro, o prédio onde o Flávio trabalha, na Secretaria de Serviços Públicos, foi reformado e pintado com a mão de obra de presidiários aqui, de detentos de Poços de Caldas, que através de uma parceria com a PUC, na época, né? Sim. Fizeram algumas tintas especiais, não foi isso? Foi isso. Então, eu guardo bem as notícias. É verdade. Vamos lá, vamos voltar para o assunto da fiscalização. O Flávio é o coordenador da divisão de fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos, está nos respondendo as perguntas 3721-6955 para você poder fazer a sua. E por falar em fiscalização, uma notícia que não tem a ver com o Flávio, mas também é relativa à fiscalização. O posto fixo da Receita Estadual vai fechar aqui no município. E esse é o tema da reportagem. O posto fixo de fiscalização da Receita Estadual, que fica na divisa do estado de Minas com São Paulo, na zona oeste de Poços, deve encerrar as atividades no dia 14 deste mês. No sul de Minas, 3 postos já foram fechados e mais 11 devem parar de funcionar. Este caminhoneiro gostou da notícia. Sem o posto fixo, ele não perde tempo tendo que parar para carimbar as notas fiscais. Nós demora para carimbar a nota aqui, para mim vai ser bom, né? Embora agilize o tempo de entrega das mercadorias, o risco de sonegação fiscal aumenta. Estes 2 caminhoneiros acreditam que muitos não vão pagar o famoso ICMS. A turma vai sonegar imposto, né? Não paga. Aí passa direto mesmo com o posto, a turma na fura a barreira ainda, né? Desvia, sai fora. As notas saem no nosso nome do motorista. Eu não sei se o patrão lá vai ter que ir na Receita fazer alguma coisa, eu não sei como é que vai ser, não. O posto fixo da fiscalização da Receita Estadual de Poços de Caldas possui cerca de 30 funcionários. Com o fechamento, eles devem ser transferidos para Extrema, Varginha e para a Delegacia Fiscal de Trânsito do Estado em Poços de Caldas. Aqui no local, ninguém quis comentar o fechamento deste posto. O prédio utilizado pela fiscalização passará a ser usado pela Polícia Rodoviária Estadual e as balanças de pesagens do DER continuam em funcionamento. Estamos de volta então e essa questão ainda vai levantar polêmicas, né? As pessoas
provavelmente, como até mesmo alguns motoristas falaram, alguns caminhoneiros, elas vão acabar tendo aí um benefício, né, com essa retirada desse posto da fiscalização fixo, porque agora as empresas que têm filiais em outros estados, por exemplo, têm mais facilidade nesse trâmite de mercadorias entre os estados. Eu quero falar a respeito de duas questões aqui com o Flávio, perguntar primeiro a respeito do lixo e também a respeito da questão dos panfletos que viram lixo. As pessoas, para poder fazer panfletagem nas ruas, elas têm que ter autorização da Secretaria de Serviços Públicos, tem que ter autorização. Uma autorização, né? Como se fosse um alvará, né? Sim, né? uma autorização. Uma autorização que vai Muita impressa. gente nem sabe, viu, Fábio? Chega aqui, começa a panfletar e geralmente é multado, porque não sabe que existe uma lei municipal para essa regulamenta que regulamenta. E panfleto vira lixo. Vira lixo. Vira lixo, acumula, entope bueiro, é uma coisa assim que, né, tem que reavaliar essa mídia. Então, qualquer tipo de publicidade feita em espaço urbano aberto depende de autorização do município. Tá? Qualquer tipo de publicidade depende de autorização e quem emite essa autorização é a nossa fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos. A questão de panfletos, ela até há 4 anos atrás foi regulamentada no nosso município a entrega desses panfletos. Tá? Foi inclusive na administração do Sérgio Krizansky, frente à Secretaria, que regulamentou essa autorização, a expedição dessa autorização. Porque antigamente a gente somente expedia a autorização, a empresa poderia panfletar em qualquer local da cidade. Tá? E, obviamente, as empresas resolveram panfletar na rua Assis Figueiredo. Lógico. Tá? Que é o ponto principal do comércio da cidade. Chagas com a... Esquina da Prefeito Chagas com Assis. E no início era 1, era 2. Quando nós vimos, estava 5, 6, 7 pessoas entregando os panfletos ao mesmo tempo. Tá? E além dessa dificuldade, do tráfego das pessoas, principalmente aos sábados, finais de semana no município, além disso, a sujeira, tá? Desses panfletos que foi ficando na área central da cidade. Tá? Então, aí através de uma decisão do município, estabeleceu-se um decreto onde se proibiu, mesmo com autorização, é proibida a entrega de panfletos numa zona da área central, tá? Que estabelece a Rua Paraíba, Igreja Matriz, Praça Pedro Sanches, Ruas Rio Grande do Sul. Então, dentro deste quadrado da área central do município, é proibido a entrega de panfletos. Agora, com relação a essa autorização, ela acontece mediante o recolhimento de taxa, com certeza? Perfeito. Porque senão não justifica também. Taxa referente à quantidade de panfletos que vai ser distribuída. Ela é proporcional à quantidade? Não proporcional à quantidade, mas pelo dia da distribuição. O tempo que você vai distribuir. Tá? Essa taxa diária. Tá? E com relação ao som, ao serviço de som, que normalmente uma boa tem, pergunta, José. Carro de som. Carro de som. Vamos Esse lá. é um assunto recorrente. Esse é um assunto. Eu tinha feito uma outra pergunta do lixo, mas eu vou deixar o Zé furar. Já entramos na É porque eu fiz dúvida. Vamos lá, carro de som. Aproveitando, é muito complicado. Essa é uma questão que tem preocupado muito a Prefeitura Municipal, tendo em vista a quantidade, é mais ou menos como ambulante. Tá? Vou colocar uma caixa de som no meu carro lá e vou começar a fazer propaganda. Tá? É propaganda, depende da autorização do município. O que acontece são alguns profissionais, tá, que não respeitam não respeitam a legislação da atividade. Tá? Então é uma reclamação recorrente na secretaria em relação aos carros de sons que estão transitando pela área central da cidade. Nesse sentido, há alguns meses atrás, o senhor prefeito, Paulinho, me pediu um estudo dessa questão para a gente regulamentar essa atividade, cessar essa reclamação, principalmente dos comerciantes que possuem estabelecimentos na rua Assis Figueiredo. Tá? Eu fiz esse estudo e recomendei que fosse feito a mesma coisa que foi feito com os panfletos, tá? Proibindo o carro de som na área central da cidade. Tá? Justamente não por causa de todos os profissionais, mas por causa de alguns profissionais que não respeitam a altura do som. Tá? Nós fizemos, o prefeito ele solicitou um projeto, uma minuta de lei, e essa minuta foi enviada na para a Câmara dos Vereadores. Tá? Seria uma minuta não proibindo a atividade
Regulamentando. mas regulamentando o local de trânsito desses carros. Consegue fiscalizar, Flávio? É difícil, né, fazer a fiscalização desse tipo de serviço? Então, mas a gente consegue. Quando tem algum carro de som na área central dando problema, entendeu? Nós temos algumas pessoas que ligam insistentemente para a gente sai atrás desse carro de som até a gente conseguir visualizar e notificar e autuar esse carro. Certo. Muito bem. Então, agora, aproveitando, voltar ao assunto um pouco, vou botar uma outra pergunta também, antes da do lixo. Nos aproximamos da época eleitoral, né? Propaganda eleitoral. Sim. Propaganda eleitoral tem a ver com o santinho, né? Aqueles Perfeito. panfletinhos pequenininhos que tem a foto do candidato, do outro lado tem as propostas, né? E que são distribuídos aí a exaustão aos milhares. Essa também é uma questão que vai ser abordada pela sua divisão? Não. Não? No próprio Código de Posturas prevê que a propaganda eleitoral existe a legislação própria. Então aí é com o TRE. TRE. É o TRE Não regional. que fiscaliza essa propaganda. Não É vai- meio conflitante, né? Porque esse pessoal vai distribuir esses panfletos, esses santinhos nas áreas centrais da cidade, porque a lei municipal não abrange a propaganda eleitoral. E vai haver uma incoerência com a lei, com a lei Porém, municipal. os estabelecimentos comerciais não poderão fazer. Tá? Não pode distribuir. Não, os estabelecimentos comerciais para propaganda, não. Tá. Existe a lei que regulamenta. Porém, a fiscalização dos santinhos, da propaganda eleitoral é do TRE. Tá. A questão de cartazes também. Existem situações onde as pessoas colam cartazes em locais públicos. Isso também eu já vi acontecer alguns problemas nesse sentido, né? Vamos lá, existe também agora na área central. E é Proibido. engraçado que eu vejo os casos mais recorrentes da área cultural, Fábio. Shows e teatros. Tá? E o povo prega o cartaz mesmo, não quer saber. Sim. Põe na frente da loja, ponte, mobiliários urbanos, se colocam mesmo. Tá? Então, E sempre, vocês multam mesmo também? Sim, tem que multar, tem que notificar e autuar esse pessoal. Tá? certo. A colocação de cartazes, se for dentro do estabelecimento comercial, com autorização do proprietário do estabelecimento comercial, não cabe à prefeitura. Mas se for dentro do estabelecimento comercial, a partir do momento que se coloca na porta, aí já é voltado para a via pública. Então a gente tem que autuar, notificar e autuar. Ok. Vamos falar, eu tenho que chamar o intervalo, mas dá tempo da gente falar a respeito do lixo. O que eu falei do lixo é relativo a pessoas que fazem algum tipo de reforma, algum tipo de construção, alguma coisa nesse sentido, pegam, ou até mesmo já aconteceu num passado não muito distante, casos de caçambas jogarem lixos em locais inadequados. Isso continua acontecendo ou parou? Perfeito. Não, isso é recorrente também. É recorrente também? Recorrente também. Eu achava que tinha parado. Não, é recorrente na cidade toda, Fábio. Reformas, tá? Reformas e geralmente o pessoal deixa esse material, esse entulho no passeio público ou até na via pública mesmo, tá? Então a fiscalização sempre está tendo reclamações, às vezes a gente tem que sair correndo da secretaria para algum caso mais excepcional. E as pessoas podem denunciar, Podem. Por exemplo, viu alguma pessoa jogando lixo num local inadequado, perto da sua casa, num terreno próximo à sua residência, você pode fazer a sua reclamação através do telefone? Através do telefone 3697-2070. 3697-2070. O ideal, Fábio, nesse caso, quando alguém visualizar alguém com algum veículo despejando lixo em algum local, qualquer local está despejando lixo, é irregular. Tá? Existem os locais adequados para ser despejado esses lixos. Tá? Então, se você vê um carro particular, caminhãozinho de aluguel, despejando, está irregular. Tá? O que a gente solicita? Anotar a placa. Anotar a placa para a gente, que através dessa placa a gente identifica o infrator. Tá? Infelizmente, nem sempre é possível a fiscalização atender no momento da denúncia. Tá? Porque às vezes a gente está trabalhando em setores, a gente possui um carro só na área de fiscalização. Então, às vezes a gente está em algum setor ou o carro está empenhado em algum outro trabalho, não dá para a gente ir naquele momento para ser pego em flagrante. Porém, se a gente tiver a placa deste veículo, a gente consegue... Facilita. Facilita para a gente a atuação.
Tá bom, eu quero convidar você para participar. O nosso telefone é 3721-6955. Você pode fazer a sua pergunta também. Nós voltamos em instantes. Você está assistindo Jornal do Sul de Minas. Apoio Cultural.